Alô, galerinha, sou o professor Guedes do QPM, estou aqui para comentar e corrigir com vocês o exame discursivo da UERJ de 2024. Já estamos na correção da questão 9, já está aí na sua telinha, penúltima questão, e uma questão difícil, eu vou explicar por quê. Já está na telinha, ó. Um alceno pode ser identificado a partir dos produtos formados em sua reação de oxidação enérgica. Já vou sublinhar o que é importante, oxidação enérgica. Em um experimento, verificou-se que a reação de oxidação de 3,5 gramas de um alceno produziu uma cetona e, além disso, 1,4 gramas de gás carbônico medido na ICNTP. Atenção, verbo de comando é único. Ó. Escreva a fórmula molecular e o nome oficial desse alceno. Exatamente por isso que a questão é difícil. Além de se tratar de uma reação orgânica não muito cobrada, né, oxidação de alcenos, se trata de uma estequiometria envolvendo isso. E o comando aí, eu acho que a UERJ deu um pouco de mole, né? Porque para você achar a fórmula molecular aqui, sublinhando aí, do alceno, já dá um trabalho danado. O pessoal lá da banca de correção teve que abrir bastante as possibilidades, né? Dividir bastante a pontuação no desenvolvimento. Então vamos desenvolver para mostrar como é que você ganharia ponto nessa questão. Primeira coisa, colocar essa reação genérica aí no papel. E deixa isso no desenvolvimento da prova, tá? Ó, um alceno, genericamente, pode ser tratado assim, ó, R ligado a C dupla C, olha a ligação dupla caracterizando o alceno, tá? E aí mais radicais que você não conhece. Pode chamar esses radicais de R1, R2, R3 e R4. Eles podem ser iguais, na verdade, eles serão iguais em alguns casos aqui, tá bom? Mas só para dizer que é genérico, você não sabe quem são os radicais R, R1, R2, R3, R4, descobrindo, acabou a questão, né? Oxidação, não precisa saber qual agente oxidante não, representa assim, ó, oxigênio entre colchetes, ok? Veio para cá pensando que fosse pegar só o gabarito, né? Não, é a aula que você está tendo, tá bom? Produziu uma acetona, então vamos supor que a oxidação enérgica, esse primeiro fragmento aqui deu uma acetona. Oxidação enérgica de alcenos, mudei até de cor para você entender. Você quebra a ligação dupla, quebra o alceno no meio, por isso que é enérgica. Se fosse branda, quebrava só a ligação pi. Como é enérgica, quebra a ligação dupla todinha e separa o alceno aí em dois compostos, em dois fragmentos de carbono. Um deles é uma acetona, segundo o próprio texto. Então vamos dizer que é o primeiro aqui e tanto faz a ordem. Agora você tem que saber o que é uma acetona. Não sabemos ainda quem são os radicais R1 e R2, mas já sabemos que ele vai dar uma acetona. E agora o grande pulo do gato. O segundo fragmento deu CO2. E se o segundo fragmento dá CO2, a gente já tem uma ideia de que essa ligação dupla aí está na ponta da cadeia do alceno. Olha por quê, eu vou te explicar. Toda vez que a oxidação de um alceno dá o famosíssimo gás carbônico, é porque este carbono que eu estou assinalando em azul, ele está ligado a dois hidrogênios, ou seja, eu já sei que o radical R3 e o radical R4, na verdade, são hidrogênios, ou seja, a ligação dupla está na pontinha da cadeia. É o tal do carbono que nós chamamos de carbono primário, esse P aqui é de carbono primário. Por que ele é primário? Porque ele se liga a hidrogênio, hidrogênio e só há mais um carbono, por isso carbono primário. Agora, quando o carbono, vou até trocar de cor aqui, ó, pá, lilás, dá uma cetona, todo o carbono de alceno que gera uma cetona, que é esse caso aqui, é porque esse carbono é um carbono terciário. E para esse carbono ser terciário, esses radicais R1 e R2 devem ser radicais alquila. Ou seja, radicais que tenham carbono, não pode ser hidrogênio. Nenhum deles. Agora, tem o caso, que não é o caso dessa questão aqui, né, do carbono secundário. Como é que é o carbono secundário? É quando produz ácido carboxílico. Então, quando a oxidação de um alceno dá um ácido carboxílico, aí um radical vai ser alquila e o outro vai ser hidrogênio, porque o carbono é secundário. Isso é matéria que você tinha que saber. Mas essa é a parte da reação orgânica. Cadê a estequiometria que vai fazer resolver essa questão? Vamos anotar os dados? Gente, eu se fosse você, colocava, opa, bugou, só o que está em vermelho aí, tá? O resto é aula. O que está em vermelho deve ir no seu desenvolvimento. Está escrito aí no texto
que 3,5 gramas desse alceno, é isso que vai matar a questão, ao sofrer oxidação, produz, vou até puxar uma seta aqui para a gente não esquecer, produz 1,4 litros, é isso mesmo, volume de um gás, só que esse gás está medido numa tal de CNTP. Lembra dessa sigla? Condições normais de temperatura e pressão. E 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros. Olha uma relação numérica fundamental que você não pode esquecer. Uma regra de 3 resolve essa questão. Sim, estequiometria não tem fórmula. E que regra de 3 é essa? A que relaciona o alceno desconhecido com o CO2. Esquece a acetona por enquanto. A acetona não tem nenhum dado numérico sobre ela. Então vamos lá. Não sei se vocês perceberam, vou colocar até numa cor diferente, mas quando você tem a oxidação de um alceno, né, é 1 mol de um alceno produzido 1 mol de um fragmento e 1 mol de outro fragmento. Você dividiu o alceno em 2. Então esse balanceamento aqui, ele não precisa ser colocado, mas ele é importante para você entender que, olha a regra de 3, 1 mol do alceno desconhecido pesa quanto? Então você vai fazer assim, ó, 1 vezes a massa molar do alceno. Já já eu vou chamar essa massa molar de MM para ir rápido, tá? 1 vez a massa molar desse alceno está para 1 vez, estou colocando aqui em preto para você lembrar de onde veio esse 1, né? 1 vez 22,4 litros. Mestre, de onde você tirou esse 22,4 litros? Acabei de falar. 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4. Então essa é a receita do bolo, tá? 1 está para 1. Então 1 da massa molar está para 1 de 22,4, assim como, olha que barato, 3,5 gramas, sim, grama embaixo de massa molar é ótimo, porque é grama embaixo de grama. 3,5 gramas está para 1,4 litros. Foi por isso que eu relacionei massa com volume em litros. Muita gente deve ter pensado, mas por que o mestre botou massa de um lado e litro do outro? Exatamente porque o dado do problema é massa de 3,5 gramas e volume de 1,4 litros. Acabou a estequiometria. A química da estequiometria acabou aqui. O resto é matemática. Moleza, né? Uma regra de 3 resolve. Estequiometria associada a reações orgânicas. Tem algumas dicas matemáticas aqui que é o seguinte, ó. Eu posso fazer várias simplificações, vai ficar até confuso se eu simplificar muito. Mas vamos fazer o seguinte, quer ver? Vamos cortar esse 3,5 com 1,4. Os dois são múltiplos de 7, né? Então 3,5, 5, 1,4, 2. Olha que moleza, ainda posso cortar o 2 com 22,4, mas como eu disse, se eu ficar cortando muita coisa, você aí de casa não vai entender de onde vieram esses números. Olha o que sobrou. 22,4 dividido por 2 é 11,2. 5 vezes 11,2 é o x do meu problema, que na verdade, o x do meu problema é a massa molar, ó, que eu estou chamando agora de MM, massa molar. A massa molar do alceno desconhecido é 5 vezes 11,2, ou seja, 56 gramas por mol. Ah, meu amigo, quem chegou aqui, a gente lá na correção da UERJ aceitou bastante coisa, porque você já chegou na massa molar do alceno. Você resolveu a grande parte, a parte estequiométrica da questão você resolveu. Agora, como é que você vai descobrir qual é o alceno? Muita gente, e o padrão da UERJ é assim, pegou a fórmula geral dos alcenos, né? Todo alceno tem fórmula geral CnH2n. Mas tem um macete bem legal que vale quando você esquece a fórmula geral. Vou até anotar aqui em cima. Fórmula é aula, né? Geral dos alcenos. Todos os alcenos têm essa fórmula. Ou seja, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Aí você vai na tabela periódica lá no final da prova, né? E lembra que o carbono tem massa 12, hidrogênio tem massa 1. Meu discípulo bom precisa nem tabela periódica para isso, né? Ó, vou pegar aqui uma cor diferente para você entender de onde veio. Da tabela periódica. Carbono 12, hidrogênio 1. E aí você poderia continuar. 12 vezes N mais 2N igual a massa molar 56. Mas eu estou aqui para te ensinar um macete que serve
E você pode usar na UERJ para alceno, alcano, alcino, para qualquer hidrocarboneto. Pega a massa molar e divida, deixa assim na prova mesmo, a divisão de criança, por 12. De onde você tirou esse 12, mestre? Acabei de falar que é hidrocarboneto, 12 é a massa do carbono. Eu vou achar uma divisão que tem que ter resto, tá? Não pode ser divisão exata, não. Ah, mas se der divisão exata, você força para ter resto. Tem que ter resto. Por que tem que ter resto? 12 é a massa do carbono. Então vamos lá, 56 por 12 dá 4. Já achei o número de carbonos. São 4 átomos de carbonos no meu oceano. 4 vezes 12, 48. Para chegar a 56, resto 8. Como o hidrogênio tem massa 1, esse 8 que resta são 8 hidrogênios, confirmando aquilo que a gente já esperava. A fórmula C4H8, repara que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, e aqui já está a fórmula molecular, metade da questão está aqui. Na verdade, não metade do ponto, tá? A UERJ teve que reformular a pontuação dessa questão, senão ficava muito difícil. Escrever a fórmula molecular já perdi um tempo danado. Chegamos agora, ó, C4H8. Agora, como é que eu vou descobrir quem é esse alceno? Voltamos agora à química orgânica. Porque com a fórmula C4H8 eu tenho diversos alcenos possíveis, tá? Lembra que alceno tem que ter ligação dupla. Já percebemos lá em cima, em azul, que se gerou CO2 é porque o carbono está na extremidade, é o carbono primário, é o carbono de ponta. Então vamos começar desenhando esse carbono de ponta. Aqui tanto faz a ordem, tá? Carbono de extremidade significa que ele está ligado a 2 hidrogênios e já tem logo a ligação dupla aqui. Agora, presta atenção que vem a parte da cetona. Para gerar uma cetona, que é o que está desenhado aqui em cima, estou só confirmando que isso aqui é uma cetona, entre parênteses, para gerar uma cetona, esse segundo carbono do alceno, podia ser o primeiro, né, não importa, ele tem que ser um carbono terciário. E para ele ser terciário, eu tenho que estar ligado a mais 2 carbonos, e aí quando eu faço esse desenho que está aí na sua telinha, eu já gastei os 4 carbonos da fórmula, ok? Só estou completando as valências para a gente entender que essa é a única fórmula estrutural de alceno com 4 carbonos que vai gerar CO2 e cetona, tá bom? Ainda bem que deu um número pequeno de carbonos, senão teria várias possibilidades e a questão seria anulada. E aí qual o nome? Deixa tudo isso que está em vermelho na prova. E aí qual o nome desse alceno que tem 4 carbonos? Não é buteno. Repare, um desses carbonos aqui vai ser uma ramificação. A cadeia principal é essa que eu estou envolvendo aqui. Então o nome desse alceno é metil, que é o nome da ramificação, propeno, porque a cadeia principal tem 3 carbonos e é um alceno. Ah, vale lembrar que metilpropeno não leva número nenhum, porque dizer que o metil está no 2 é redundante, só pode estar no carbono 2. E dizer que a ligação dupla está na posição 1 é redundante, porque em 3 carbonos só tem ligação dupla na extremidade. Está aí o gabarito da questão. C4H8 mais metilpropeno. E a UERJ vacilou porque ela deveria ter dividido melhor esse comando, né, em perguntas anteriores a essa. Ok? Valeu, galera!